Casos de vírus respiratórios em diversas cidades do sul de Minas. O monitoramento realizado aí pelos pesquisadores ajuda a identificar a circulação dos principais agentes responsáveis aí por sintomas como febre, tosse, coriza e dificuldade respiratória. Além ainda de contribuir para a vigilância em saúde, esses dados servem de alerta para a população e para as autoridades sanitárias, para entender o que está acontecendo, os vírus que mais circulam neste momento e como a população pode se proteger. O destaque recebido agora no segundo bloco, o professor Bruno Bianco da UFLA. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo à Rádio 94. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Professor Bruno, o que os dados aí do laboratório da UFLA revelam sobre o aumento do vírus respiratório no sul de Minas? Bom, esses dados eles revelam, que está tendo um aumento, dos vírus respiratórios na nossa região. O nosso laboratório, nós recebemos amostras de 50 municípios que estão na Superintendência Regional de Saúde de Varginha, eles são atendidos pela Superintendência Regional de Varginha, e eles coletam essas amostras principalmente de pessoas que têm síndrome respiratória aguda grave ou uma síndrome gripal de grupos específicos e mandam para o nosso laboratório. E aí nós observamos que nos últimos 2 meses a gente tem visto um aumento bem expressivo de alguns vírus específicos. E esses vírus estão mais resistentes, professor? Não digo mais resistentes, mas eles estão circulando com nesse caso específico desse ano, uma certa antecipação. Que em abril a gente já começou a verificar um aumento de determinados vírus que costumam mais aparecer agora na época do frio mesmo. Em abril a gente já começou a detectar esses vírus. É um alerta importante, que mostra a necessidade aí de prevenção. E afinal, quais que são os vírus que mais têm aparecido nas análises, professor? O mais prevalente é o influenza tipo A, principalmente o subtipo H3N2. Mas nós observamos também um aumento bem expressivo de influenza B e, nessas últimas semanas, de vírus sincicial respiratório, que é o vírus que causa bronquiolite em crianças. E é uma doença preocupante? Sim, é uma doença grave. Já existe a vacina hoje para mãe, inclusive, é assim, exatamente, professor? Exatamente, a gente tem já a vacina pelo SUS, para gestante, e ela toma essa vacina a partir da 28ª semana, e essa vacina, ela desenvolve os anticorpos contra o vírus sincicial respiratório, isso passa para a criança, e a criança já nasce com uma imunidade adquirida contra esse vírus. Então isso é extremamente importante, é importante que as gestantes se vacinem, para que reduza os casos de síndrome respiratória aguda grave devido a essa situação, principalmente a bronquiolite em crianças recém-nascidos, que é uma situação muito grave que acontece Sim. em crianças. E essas informações ajudam a população a entender que existem diferentes vírus também circulando ao mesmo tempo, Mas esse aumento, ele já era esperado, professor? Parcialmente sim, porque nós temos esse aumento já previsto nessa época de frio mesmo, O que diferenciou um pouquinho é que ele antecipou um pouco, e a gente tem visto um aumento concomitante, tanto de influenza A, influenza B e vírus sincicial respiratório. Então isso é um pouquinho diferente do que acontece normalmente, mas de um modo geral, para a época do frio já é esperado o aumento desses casos. O que tem chamado a atenção aí de vocês? Bom, o que chamou a atenção foi que a gente tinha, por exemplo, em março, uma quantidade de amostras positivas muito baixa, e uma quantidade de amostras que estavam chegando no laboratório, uma quantidade baixa. Em abril, isso já começou a aumentar, e a gente viu um aumento expressivo de influenza A. Em maio, esse aumento já foi de mais de 3 vezes de amostras para o laboratório, e a gente viu também, além da influenza A, um aumento da influenza B, não tão expressivo quanto da influenza A, e um aumento de vírus sincicial respiratório. E nas 2 primeiras semanas de junho, a gente tem visto que antes a predominância era cerca de 50% das amostras positivas era de influenza A. Hoje a gente vê que nessas 2 primeiras semanas de junho, a gente vê o mesmo quadro de aumento dos 3 vírus, só que o vírus sincicial respiratório ele está junto com a influenza A. Então a gente tem um aumento maior aí de vírus sincicial respiratório, já nessas 2 primeiras semanas de junho.
Então, as pessoas que estão aí com gripes já há bastante dias, isso pode ser sinal de que ela está tendo pegar todos esses vírus, professor? Isso depende muito da população, né? A gente tem um quadro mais característico de infecção por vírus essencial respiratório em crianças. Influenza A atinge pessoas adultas, idosos, né? Mas em crianças também, influenza B também. Mas o importante é que a pessoa, ela pode estar até com Covid também. Nós vimos uma redução do número de casos positivos por Covid, mas ainda tem casos positivos para Covid. Então, a gente tem outros vírus também que são detectados, mas não tão expressivos quanto esses três, né, que eu estou destacando. E a pessoa, ela pode estar com qualquer um desses tipos de vírus, né, muito provavelmente influenza A, mas para saber exatamente qual vírus, só fazendo esse teste que nós fazemos no laboratório, que é considerado o padrão ouro. Porque ali a gente consegue identificar exatamente qual vírus está presente naquela amostra. Perfeito. E o inverno, ele costuma aí favorecer essas doenças, né? Mas é importante entender como elas se manifestam, né, professor? Quais são os principais sintomas observados aí nos pacientes infectados? Bom, os sintomas são aqueles sintomas característicos de gripe, né? Que é coriza, né, congestão nasal, febre, dor de cabeça, dor no corpo, né, uma diminuição daquele ânimo, né, a prostração. Então, aqueles sintomas clássicos de gripe mesmo. Só que essa síndrome gripal, que a gente chama, ela pode evoluir. E ela pode ir para uma situação mais grave, que pode levar a problemas respiratórios bem mais graves, como, por exemplo, uma pneumonia. Que aí ela vai para o quadro, né, de síndrome respiratória aguda grave. E isso já é um caso bem mais grave, que precisa de internação, né, e talvez até uma situação que precise de oxigenação, alguma coisa nesse sentido. E tem ocorrido com muita frequência nos últimos dias, ainda mais agora com a queda das temperaturas, ainda mais, né, professor? Sim, os casos de síndrome respiratória aguda grave também têm aumentado, junto, né, com o aumento tanto de amostra quanto de casos positivos que a gente tem demonstrado no laboratório. A Cris está aqui conosco, a Cris Sarmento está dizendo: o trabalho científico desenvolvido aí pelo Dr. Bruno merece reconhecimento pela qualidade, seriedade e relevância aí de suas contribuições. Está deixando um comentário dela aqui. Muito obrigada, Cris, pela sua participação. E vocês que têm dúvidas, perguntas, pode nos enviar, por gentileza, para o 359-9733-0094. A Marlene está aqui conosco, professor, está dizendo: além da vacinação, quais outros cuidados para a gente prevenir que nós devemos ter? Bom, o principal é a vacinação, né? A vacinação, a gente viu um caso muito clássico na pandemia, que nós só conseguimos voltar para a nossa realidade por causa da vacinação, né? Isso foi muito bem demonstrado. A vacinação, então, é o principal mecanismo de prevenção. Mas nós temos também, e junto com a pandemia a gente aprendeu muito com isso, né? Respostas simples que a gente pode fazer para prevenir, que é: se você vai tossir ou espirrar, é sempre importante colocar a mão, né, na frente da boca, do nariz, ou o braço, né? Isso é muito importante para não espalhar. Se você, caso esteja com o vírus, talvez não esteja se manifestando aqueles sintomas. Se você está com sintomas, é importante utilizar máscara, né? Muito importante utilizar máscara, principalmente se você vai entrar em contato com pessoas mais susceptíveis, né? Crianças, idosos, pessoas oncológicas, né, que estão com algum tipo de câncer, ou pessoas que estão com algum comprometimento do sistema imune. Então, é muito importante usar a máscara, lavar bem as mãos sempre, né, e manter os ambientes mais ventilados, né? Então, são situações que a gente consegue diminuir bastante, né, essa transmissão desses vírus. Muito importante aí relembrar tudo isso, né, que vai ajudar muito aí, né, professor? E existe algum grupo da população que deve ter uma atenção especial neste momento? Sim, esses grupos que eu acabei de falar, né, principalmente, né, que são crianças, né, recém-nascidos principalmente, idosos, pessoas que possuem algum tipo de comorbidade ou alguma doença pulmonar, cardiovascular, né, pessoas oncológicas que estão com algum tipo de câncer, ou qualquer pessoa que tenha algum comprometimento do sistema imune. Então, essas pessoas, elas precisam de ter um cuidado redobrado, né, porque uma infecção dessa pode, né, levar a casos mais graves. Então, né, a gente pode ficar atento aí, né, professor, a todos a esses principais grupos aí, né,
que tenham aí comorbidades para, de fato, aí, né, fazer a proteção, né? A proteção desses grupos aí mais vulneráveis é fundamental para evitar complicações, né, professor? Exatamente. É muito importante essa prevenção, esse cuidado, porque a partir do momento que você se infecta com um vírus desse, você não sabe a reação do seu organismo. Então, principalmente se são pessoas já comprometidas com algum tipo de situação, isso pode evoluir para um caso mais grave, né, uma síndrome respiratória aguda grave, que aí isso pode evoluir para situações mais complexas, né? E como que funciona, professor, o trabalho de monitoramento e identificação dos vírus realizado ali pelo laboratório da UFLA? Bom, o nosso laboratório, ele é um laboratório descentralizado de saúde pública de Minas Gerais. Então, nós temos um credenciamento junto à Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e nós fazemos parte de uma rede estadual de laboratórios descentralizados de saúde pública. O nosso laboratório, então, ele faz parte da Superintendência Regional, né, de Saúde de Varginha, no qual a gente atende 50 municípios aqui da nossa região. Então, esses municípios, através de sua Secretaria de Saúde, eles elencam especificamente, tem todo um critério para o envio das amostras para o laboratório. Né? Geralmente são pessoas que estão com síndrome respiratória aguda grave, todos vêm para cá, todas as amostras, né? E pessoas com síndrome gripal de grupos específicos, gestante, né? Crianças, idosos, pessoas imunocomprometidas ou imunodeprimidas. Então, a gente recebe essas amostras são coletadas pela Secretaria de Saúde, né, pelo Centro de Saúde dos municípios, e aí eles enviam para o laboratório. E o laboratório processa essas amostras e a gente consegue dar uma resposta, de emitir o laudo dentro de 24, 36 horas. Então, isso, para a nossa região, foi muito importante, né, o credenciamento do laboratório, que antes essas amostras iam para a FUNED, para Belo Horizonte. E antes só tinha a FUNED, então a gente tinha que fazer do estado inteiro. Agora, com a descentralização, a gente consegue uma logística para os municípios muito mais fácil, né? Muito mais fácil trazer para Lavras do que levar para Belo Horizonte, e uma resposta muito mais célere, né? Isso para a comunidade de saúde, para a secretaria epidemiológica, né? Toda a parte ali que envolve os cuidados de saúde é muito importante, porque eles conseguem ter uma resposta muito mais rápida, consegue ter uma antecipação do tipo de vírus que está circulando e, com isso, consegue ter uma resposta mais rápida, né, nesse novo cenário que vai se formando e, consequentemente, isso para a saúde é um grande benefício. Com toda certeza, né? Esse trabalho é essencial para acompanhar a evolução das doenças e também orientar decisões na área da saúde, né, professor? Exatamente. E o frio e as mudanças climáticas contribuem aí também para os casos de doenças respiratórias, professor? Sim, muito, né? E a gente vê isso, né, chegando agora na época do frio, o aumento desses casos, né? Na época do frio, as pessoas ficam mais aglomeradas, né? Os ambientes ficam mais fechados, menos ventilados. A temperatura mais baixa, isso favorece para a permanência, né, maior tempo de permanência do vírus em partículas que estão no ar. Então, tudo isso faz com que a chance de você se contaminar com um vírus, ela se torne maior. Porque muita gente acredita que é só o frio que causa gripe. Não é isso, né, professor? Como você está explicando, é o ambiente ali que não tem aquela ventilação. Exatamente. O que causa gripe é o vírus, né? Sim, vírus que causa gripe. E a chance de você se contaminar com aquele vírus, ela se torna maior na época do frio por causa dessas situações. Fatores, né? Outros fatores envolvidos ali, né? Exatamente. Além da maior permanência do vírus no ambiente, ambientes mais fechados, né? Porque por causa do frio, então menos ventilados. Então tudo isso faz com que você tenha uma maior susceptibilidade a entrar em contato com esses vírus. Então a importância... Isso, você pode ou não, né, desenvolver essa doença. A importância é manter aí os ambientes bem ventilados, né, professor? Isso, aquelas situações que eu falei, né? Manter o ambiente ventilado, lavar sempre bem as mãos, se for espirrar ou tossir, proteger as vias aéreas, né? E evitar, se tiver com algum sintoma, usar a máscara. Isso já diminui bastante a capacidade de transmissão do vírus. Vamos falar agora um pouquinho da diferença entre os sintomas da gripe, da Covid-19 e outros vírus respiratórios, professor. Quais as diferenças aí que podem ser notadas?
A gente tem algumas diferenças, algumas particularidades, mas de um modo geral, os sintomas são muito parecidos. Então, por isso é tão importante o nosso laboratório no diagnóstico dessas infecções. Por quê? Os sintomas são aqueles gerais que eu falei, dor de cabeça, né, dor de garganta, coriza, né, o nariz escorrendo ali, o nariz congestionado, febre, dor no corpo. Mas alguns tipos de vírus podem apresentar alguns sintomas específicos, como por exemplo a gente viu, né, com a Covid, você pode perder o olfato, perder o paladar. O vírus sincicial respiratório, ele tem uma tendência a causar mais bronquiolites em crianças, né? O vírus da gripe, né, influenza, na maioria das vezes ele tem um início de sintomas mais súbitos, então com febre já no primeiro dia, dor no corpo, essas alterações, né, que eu falei. Mas, de um modo geral, esses sintomas, eles são muito parecidos entre as doenças, né? Então, é importantíssimo que a gente consiga fazer essa identificação para a gente saber, né, quais os vírus estão mais prevalentes na nossa região. Para que possa se informar e também procurar atendimento médico ali, né, professor? Exatamente. É muito importante isso, que se você está com sintomas e esses sintomas começaram a se agravar, é muito importante a busca por um atendimento médico, né, para que possa ter algum tipo de tratamento ou verificar, né, o tratamento correto ali. Correto, e verificar exatamente quais são essas alterações que estão acontecendo, se está com uma oxigenação boa, e todos os sintomas específicos. Temos perguntas dos ouvintes. O Nilson está aqui. Boa tarde para vocês. Estou ouvindo aqui a entrevista, sempre muito atento à Rádio 94, como sempre com informações relevantes. Ele está perguntando, a gente vai ter que conviver com surtos todo o inverno, professor? Com toda certeza, com toda certeza. Pode-se ter maior ou menor, tudo depende muito da população também, né? Porque a vacinação faz com que haja uma diminuição desses surtos. A não vacinação faz com que aumente muito essas contaminações. Aquelas prevenções que eu falei de lavar bem a mão, ambientes ventilados, né? Se você está com sintomas, usar uma máscara. Isso também, né, faz com que se tenha o uso correto desses procedimentos, né, faz com que se tenha uma menor transmissão, consequentemente menor surto, né? Mas o vírus está aí, o vírus ele não desaparece. A gente viu que a Covid, a pandemia acabou, mas todo mês tem diagnóstico positivo para Covid no laboratório, então o vírus está presente. O que nós temos agora é a vacinação, que isso faz com que se tenha uma imunidade e, consequentemente, não ter essas doenças, né? E uma prevenção de um modo geral, com a conscientização da população. E, assim, a gente terá aumentos toda época, né? A gente fala no laboratório que a gente tem períodos sazonais, então a gente tem um aumento agora de vírus respiratórios. E vai depender muito da população com essa conscientização de vacinação e cuidados, né? Para que a gente não tenha aumentos de casos tão expressivos. A Silvia está conosco, né? Está perguntando aqui, a máscara volta a ser recomendada, professor? Com toda certeza. Se você está com algum sintoma, é muito importante a utilização de máscara, justamente para conter aquele vírus ali e você não espalhar mais esse vírus para outras pessoas. Se ainda você for entrar em contato com uma pessoa, uma criança, um idoso ou uma pessoa que tem alguma comorbidade, algum problema imunológico, é extremamente necessário que se use máscara, né, para que não transmita esse vírus para outras pessoas. Então, se você está com algum sintoma e vai em algum local com a maior movimentação de pessoas, né, por favor, use máscara, porque isso é importantíssimo para menor disseminação desses vírus. Célia também pergunta, professor, boa tarde, estou ouvindo aqui. Própolis, chá, algo disso realmente ajuda a prevenir? Prevenção não, né? Você tem determinadas situações que pode fazer com que você tenha uma melhora do seu sistema imunológico e, consequentemente, a gente com um bom sistema imunológico, o desenvolvimento dessas doenças, né, os sintomas, eles são menores. Então, eu digo não só essas situações, mas uma boa hidratação, né, beber bastante água, atividade física, né, tudo isso faz com que você melhore o seu sistema imunológico e, consequentemente, se você entrar em contato com esses vírus, pode ser que você nem tenha os sintomas ou tenha sintomas leves, né? Então, a relevância, né, ou aquela
resposta do nosso organismo vai muito como o nosso organismo está, né? Se ele está com um sistema imunológico bom, a sua resposta, né, os seus sintomas serão menores. Então, e como que faz para fortalecer o sistema imunológico ali? Os principais cuidados que se deve ter, professor? Boa alimentação, atividade física e tomar bastante água, né? Esses são as principais recomendações para que você tenha uma melhora no sistema imunológico. Importante beber bastante água. No frio, muita gente deixa isso de lado. Isso e mesmo no frio é importante, mais até, né, professor? Com toda certeza, porque na situação de calor a gente perde muita água pela pele, por exemplo, né, pelo suor. E aí o nosso organismo faz com que a gente sempre busque por água, porque vem aquele mecanismo de sede, né? No frio a gente transpira menos, então consequentemente a gente perde menos água, vai ter menos sede, mas isso não quer dizer que você deva tomar menos água. Não, você tem que continuar tomando uma boa quantidade de água por dia, porque é muito importante a hidratação. E nem esperar a sede chegar, porque a sede já é o início da desidratação, não é isso, professor? Isso, é uma coisa que eu falo muito para meus alunos. Sede é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Um mecanismo de defesa quando ele está começando a ficar alterado, né? A gente não deve esperar ter sede para tomar água. A gente deve tomar água sempre que possível. Eu sempre falo, né? É bom sempre andar ou ter, né, ao lado uma garrafinha de água, porque não é recomendado que a gente espere ter sede para tomar água, né? Tem que tomar água o dia todo. Quanto mais água, melhor. Que se torne um hábito, né? Exatamente. E o Nildo está aqui. Professor, o que mudou aí nos sintomas da Covid, nas variantes atuais, comparado aí com 2020 e 2021? Bom, o que mudou é que, como a gente tem uma população agora vacinada, esses sintomas são mais brandos. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas terão esses sintomas mais brandos. Algumas pessoas podem desenvolver a forma mais grave. Então, os sintomas continuam sendo os mesmos, né? Pode ter perda de olfato, perda de paladar. Isso não alterou. O que se tornou são esses sintomas mais brandos devido à vacinação. E tem a Janete está perguntando aqui, isso tem a relação aí, professor, com baixa cobertura vacinal ou o vírus realmente está mais agressivo? Nós não temos dados específicos, mas nós sabemos que a cobertura vacinal está baixa. Então, isso pode ser um reflexo direto dessa situação. Isso sim. A desinformação, os fakes, isso atrasou imensamente aí a nossa vida em questão aí a vacinação, né, professor? Hoje a gente tem uma situação muito complexa, que é a facilidade de informação que chega para as pessoas e, consequentemente, o quanto as informações falsas chegam facilmente para as pessoas, né? E aí a gente tem várias informações, várias fake news, né, relacionados a diversos assuntos na saúde, né? E a gente passou por um momento muito complicado de fake news, principalmente relacionado com a vacinação. Isso fez com que houvesse uma cobertura vacinal bem abaixo do esperado e, consequentemente, a gente começa a ter essas situações de aumento, por exemplo, que a gente está vendo agora, que é um aumento precoce, né, dos vírus respiratórios. E a gente tem outros casos... Não só, né, os vírus respiratórios, como outras doenças que, infelizmente, estão voltando, Exatamente, né, professor? o que eu ia falar agora, que nós temos situações de doenças que já estavam praticamente desaparecidas, que começaram a ter alguns casos justamente por causa dessa negligência na vacinação. O que é um atraso e uma lamentável situação para nós, né? É um atraso, uma desinformação, né, que... Coloca muitas vidas em risco, né, professor? Muitas. E a gente já viu isso facilmente com diversas outras situações de pessoas que morreram, literalmente, por falsas informações e, consequentemente, isso levou a um prejuízo muito grande para a pessoa. Fica o alerta aí, porque a ignorância acaba realmente aí prejudicando e muito, né, professor, as vidas. Eu falo que todos nós somos ignorantes em algum ponto, né, em algum assunto, mas a gente precisa ter uma abertura para ver, né, o que os especialistas estão falando naquela área. Sim, né? porque estudam para isso, vocês estudam para isso. Exatamente. O que a ciência está trazendo para a população. Porque muitas vezes a ciência também foi
muito crucificada, e a gente vê que hoje em dia, né, o pessoal se acorda com uma dor de cabeça e vai tomar um medicamento, ele só consegue fazer isso por causa da ciência. Por causa que teve uma pesquisa científica ali que desenvolveu novos medicamentos que ajudou hoje a controlar diversas doenças que no passado as pessoas morriam facilmente por causa daquelas doenças. Tem aqui a nossa... Até engraçado, que eu tô na mesma situação, viu? Ela mandou aqui fotos lindas, ela tá em um lugar maravilhoso. É ele, né? O Mário tá ouvindo aqui, olha... Serrinha, próximo à Pedra Preta, trabalhando e ouvindo, mandou aqui imagens lindas de onde está ouvindo a Rio Grande, a 94, e está dizendo, essa gripe miserável teve abraçado comigo há alguns dias. Tem muita gente aí que está gripada, eu inclusive, há um mês aí com uma gripe que não desaparece, professor. Tem muitas mensagens, muitas perguntas, mas infelizmente nosso tempo já terminou, professor. Agradeço imensamente, muito obrigada pelas suas informações. E qual que é a principal mensagem que você deixa, que você gostaria de deixar para a população neste período de maior circulação desse vírus respiratório, professor? Eu acho que a primeira mensagem que não está totalmente relacionada com o vírus é falar da importância de uma universidade pública de qualidade para a nossa população. Né? Porque devido a isso nós temos a UFLA, e na UFLA nós temos um laboratório que é referência, né, para o diagnóstico dessas doenças, e que nós fazemos esses exames totalmente pelo SUS, né? Então, os municípios enviam para a gente faz esses exames e, né, devolve esse laudo com uma celeridade muito alta. Então, a grande importância, né, da gente ter uma universidade de qualidade, né, uma universidade federal de qualidade aqui na nossa região. E o segundo é que os vírus estão aí, né? A gente não vai conseguir eliminar os vírus, não vai desaparecer, eles sempre continuarão aí. Então nós temos que ter cuidado, temos que ter a prevenção e temos que ter responsabilidade, né, nessas situações onde a vacinação é extremamente importante e os cuidados como o uso de máscara se tiver com sintomas, colocar a mão na frente do nariz e da boca quando for espirrar, tossir, né, tentar deixar o ambiente mais ventilado, tudo isso vai, né, seguir de apoio para a diminuição desses casos de síndromes respiratórias, né, de doenças respiratórias de um modo geral. Perfeito, professor. Temos aqui também, Elisângela, tem um remédio específico que ajuda a eliminar o vírus da influenza, porém não se encontra em farmácia. Tamiflu, nesse caso, como devemos proceder? Isso é uma situação, né, que como se deve proceder? Indo ao médico. E o médico, ele vai saber dar os encaminhamentos exatos, se você precisa, por exemplo, do Tamiflu, que ela citou aí, né, ou se não há necessidade disso. Então, o procedimento correto teve sintomas, esses sintomas eles estão aumentando, procure um atendimento médico, que o médico dará todas as informações e os encaminhamentos corretos para essa situação. Perfeito. O aumento, gente, dos casos de vírus respiratórios reforça a importância da prevenção, da vacinação e também da atenção aos sintomas. O trabalho realizado pela UFLA contribui para o monitoramento da situação epidemiológica e ajuda a orientar a população e os órgãos de saúde. No destaque, nós conversamos com o professor Bruno Bianco, esclarecendo aí os principais pontos sobre esse cenário e destacando como cada pessoa pode colaborar para reduzir a disseminação dessas doenças. Você que chegou agora e perdeu a entrevista, fica salva em nosso Instagram, no @Rádio 94 Lavras. Professor, muitíssimo obrigada pelas orientações e informações aqui no Destaque. Eu que agradeço pelo convite, e é muito importante essas conversas, né, que a gente sai daquele ambiente universitário e traz para a população informações confiáveis, né, e para o conhecimento da população de um modo geral. Perfeito, muito obrigada. Bom, agora 12h34, reta final aqui do nosso Destaque. Vamos realizar o sorteio aqui, gente, olha. Quem mandou mensagem no 359-9733-0094 durante toda